Programa Geral, um programa sobre tudo e o resto. No programa de hoje vamos falar sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado Federal. Ângelo, o afastamento agora já consumado da presidente é uma situação já bastante esperada, né? Porque já se via essa perda de apoio ao longo aí dos últimos meses. Tu acredita que agora, com esse novo governo Temer, há uma possibilidade realmente de que as mudanças que estavam paradas no Congresso prossigam, ou a gente ainda vai ter um tempo meio longo desse ajuste entre dois governos aí que se sucedem? Talvez o governo Temer seja o governo brasileiro, pelo menos nos últimos tempos, que comece com mais certeza sobre sua base, né? Porque ele surge justamente do movimento do parlamento, né? Então ele sabe que tem pelo menos os 360 e tantos deputados e mais 50 e tantos senadores. Então eu imagino que sim, imagino que essas reformas e questões que estão paradas na Câmara e no Senado há tanto tempo agora caminhem. Nesse primeiro momento a gente tem aí o Temer montando aí seus ministérios e já ficou claro que algumas pastas, como inclusive a pasta da cultura, né, bastante criticada pelos artistas, justamente pelo fato de ter sido incluída, né, ter sido tirada como ministério e colocada como uma subpasta, vamos dizer assim, do Ministério da Educação, já teve essas reformas aí causando aí uma série de polêmicas envolvendo esse governo que recém começou. Como é que tu analisa justamente essa situação de uma espécie de uma remodelação dos ministérios a partir de agora? Assim, há uma chance de que realmente isso se torne um mal necessário para que o ajuste seja feito, ou talvez nesse momento essa mudança seja mais simbólica desse novo governo? Eu não vejo, a questão do número de ministérios para mim é uma não questão, assim, eu não acho que necessariamente diminuir o número de ministérios diminui gastos ou o contrário, né? Eu acho que depende muito mais da maneira que tu organiza isso e do que tu tem como gasto, assim, não acho que o número de ministérios seja relevante, porque não adianta, por exemplo, tu acabar com o Ministério da Cultura e simplesmente a educação absorver a estrutura, isso não vai representar nenhuma economia, né? Ao mesmo tempo também não quer dizer que a cultura, por exemplo, perder o status de ministério vá atrapalhar necessariamente o desenvolvimento das políticas, né? Então ela pode ser uma secretaria ou algo do tipo do Ministério da Educação e ainda assim fazer as mesmas funções que cumpria antes. Mas a questão é bem essa, é simbólica, assim, é a importância que se dá para as coisas, né? Então tu tem, por exemplo, essa questão que se levantou de pela primeira vez desde o Geisel não ter nenhuma mulher ministra no governo Temer. Então eu acho que os ministérios servem também para isso, né? Também para apontar para onde as políticas vão e usar como uma forma de símbolo para a população, né? De contato com a população. Então eu acho que acabar com o Ministério da Cultura é sim uma declaração política do governo Temer, assim como não ter nenhuma mulher ou ter a quantidade de ministros que já foram ministros nos governos anteriores, também é uma declaração política. E com a chegada do Michel Temer na presidência, a gente também tem essa inversão de papéis de oposição e situação, né? Principalmente no caso da oposição, que agora se torna a situação, tendo como liderança o PSDB, né? Sendo apoiado direto ou indiretamente pelo PMDB. Como é que tu analisa essa situação, pelo menos aí nesses 180 dias possíveis do afastamento da Dilma provisório, e se isso se configurar como imutável até a próxima eleição, como é que tu analisa essa situação? Isso talvez seja único, assim, se tu pensar em termos dos outros países e tal. Porque o que aconteceu não é, na verdade, uma inversão, mas se trocou o PT e o PCdoB pelo PSDB e democratas, mais ou menos isso, né? Porque grande parte da base de apoio é a mesma, né? PMDB, PP e os partidos menores.
E inclusive as mesmas pessoas, né? Muita gente, teve ministro que ficou e teve que era da Dilma, e muitos ministros, o próprio homem forte, que é o Henrique Meirelles, foi o homem forte na época do Lula. Então não há realmente uma mudança, né? Não há o que há é uma readequação, né, em relação, e basicamente se troca o PT pelo PSDB, né? Então eu acho que é mais um jeitinho brasileiro dentro da política, assim, mais como se diz, uma jabuticaba, uma coisa que só tem aqui, né? Porque a oposição vira governo, o governo vira oposição, mas a maioria que já era governo continua governo, e isso depois do impeachment, que é um negócio absolutamente traumático, assim, né, para as instituições. Então, que a princípio deveria, de certa forma, tornar meio tóxico quem era governo antes, né? Ninguém, depois de ter sido feito tudo isso para afastar o governo, a verdade é que a maior parte do governo continua, né? E ainda que a principal força, que era o PT, se afaste, mas a maioria, pelo menos em número, do governo e dos formuladores de política continuam, né? Se não os mesmos de uma semana atrás, mas os mesmos de um ano e meio atrás. E para a gente concluir, há uma questão também que aponta aí quase que no âmbito da sociedade, é justamente esse acirramento entre os pontos de vistas pró-impeachment, né, e contra o impeachment. Como é que tu analisa a repercussão disso na sociedade? A gente está caminhando justamente para esse entendimento, como propõe o Michel Temer, ou ainda aí é uma possibilidade de a gente ter uma espécie de ampliação desses movimentos que a gente já pode chamar até de uma espécie de uma guerra civil, né, por parte de justamente dessa incompreensão de que democracia se faz justamente com pontos de vista diferentes, né? Tu analisa que há uma possibilidade disso ainda aumentar, pelo menos até que sejam realizadas as próximas eleições? Eu acho que se caminha e isso talvez não seja uma boa notícia, mas me parece que se caminha para que as coisas se acalmem, assim, porque tu vai ter o novo governo se formando e esses partidos, né, tanto esses pequenos partidos como o PMDB, como o PSDB, se acomodando como governo, e tu vai ter essa PT, PCdoB, indo para uma oposição que também é um papel que ele cai bem, assim, né, que eles estão acostumados a fazer. Muita gente dentro do próprio PT, inclusive, fez oposição ao próprio PT esse tempo todo. Então é um papel que também o PT está acostumado a fazer, né? Foi durante muito tempo. Então eu acho que as coisas tendem a encontrar o seu lugar, assim, né? Mas eu digo que isso não é uma boa notícia, porque talvez as coisas se acalmarem seja justamente o que precisa para que as coisas não se resolvam, né? Então eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de repensar o sistema político, porque tu não encontra ninguém em nenhum partido, nenhuma força política contente com a maneira como se organiza o Brasil hoje, né? Dizendo não, é isso mesmo, tem que ser assim. Então todo mundo acha que tem que ter uma reforma e mudança, embora ninguém concorde qual seja essa mudança, mas talvez essa adequação e essa estabilização caminhe no sentido de impedir que esse momento de um pouco de confusão e de que ninguém sabe muito bem para onde vai dê à luz a uma nova maneira de se organizar, né? Então talvez a principal oportunidade que a gente esteja perdendo, mais do que o PT no governo, o PSDB no governo, qualquer coisa do tipo, seja de aproveitar esse momento e discutir a própria organização do Estado. No caso, o equilíbrio é necessário, mas talvez as ferramentas para esse equilíbrio é que não sejam as mais adequadas, né? O ponto chave disso tudo é que o país tem que funcionar, assim, né? Então as coisas de um jeito ou de outro se acalmam e se organizam, porque o país tem que ser tocado. Então, se passando o impeachment ou não, se não tivesse passado, ou se a Dilma conseguir, o que embora seja muito difícil, mas conseguir reverter no julgamento definitivo no Senado, eu acho que a partir daí as coisas de algum jeito vão caminhar, né? Então, só que o que tem acontecido no Brasil já há muito tempo é isso, as crises vêm e vão, principalmente políticas,
e não se resolve a crise, né? A crise passa. Então talvez seja esse um dos motivos para que as crises políticas sejam tão frequentes, né? Desde da redemocratização e mesmo antes disso, desde o início do século XX, o único que assumiu o governo e entregou para um sucessor sem nenhum tipo de quebra e com as mesmas regras e sem nenhum tipo de organização foi o Lula, né? Então teve um aí em quase 100 anos. E é muito pouco, né? Sinal que alguma coisa está fundamentalmente errada. Assim, não pode ser só as pessoas ou só a situação que dá errado. É a maneira de organizar que de algum jeito não está funcionando. E o que me parece é que a gente está caminhando para, mais uma vez, simplesmente superar a crise, mas não resolver as condições que levaram a ela. E a gente fica por aqui e volta no próximo programa. Até lá!